Sanitário GJR. Vamos então para a participação do Dr. Felipe Oliveira. Olha que tema interessante. Dr. Felipe comenta os 5 arrependimentos mais comuns das pessoas no leito de morte. Dr. Felipe, eu estou curioso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Braulio. Bom dia, Davenas. Bom dia, ouvintes da Clube. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes a gente não gosta de abordar, muita gente tem preconceito quanto a isso, que é a morte, né? Que é a finitude da nossa vida, a forma como a gente invariavelmente vai terminar, né? E eu li ontem um artigo muito interessante sobre isso, dos principais arrependimentos que as pessoas têm ao chegarem no final da vida, principalmente com doenças terminais e, enfim, quando se aproximam da morte. E existe uma doutora em São Francisco chamada Shoshana Ungerleider, que trabalha só nessa questão de cuidados paliativos, e ela tem artigos e resumos muito bons sobre esses momentos. E aqui eu vou citar aí os 5 principais arrependimentos que essas pessoas têm ao final da vida, né? E elas dizem que não passar tempo suficiente com as pessoas que elas amavam, trabalhar em excesso, deixar o medo guiar decisões evitando riscos necessários, falta de coragem diante de incertezas e oportunidades e focar demais no futuro, perdendo a conexão com o presente. Esses são aí as 5 principais citações que essas pessoas fazem ao chegar, enfim, nos momentos finais de sua vida e invariavelmente fazer aí um levantamento daquilo que valeu e que não valeu a pena. Um outro livro de uma escritora chamada Hadley, que escreveu um livro chamado In Between Unforgettable Encounters During Life's Final Moment, que quer dizer mais ou menos assim como meio termo, inesquecíveis encontros durante os momentos finais da vida, relata que esses pacientes também que estavam no fim de sua vida se queixavam de não ter tido um equilíbrio entre as coisas. Geralmente trabalhavam demais, se distanciavam da família e se arrependiam disso. Então é importante a gente sempre pensar na finitude da vida, né? E não ter medo da morte. Eu acho que isso, né, é uma das grandes coisas que o ser humano tem. O ser humano, felizmente, não tem o medo da morte, né? Tem medo de morrer, claro, mas não vive com esse pensamento 24 horas por dia. Mas é importante a gente ter sempre consciência de que a gente tem um tempo pré-determinado aqui, né? Ou determinado aqui. A gente vai viver de acordo com a nossa capacidade biológica e com muita sorte também. Mas a gente tem que pensar que a vida é finita e que muitas vezes a gente vai acabar, né, deixando coisas para depois que talvez a gente não tenha tempo de fazer. E realmente o que importa, como vocês podem ver, né, ninguém pensou que poderia ter ganho mais dinheiro. Realmente o que importa são a família, os amigos, o tempo de convivência e a felicidade que a gente tem e o que a gente causa para as pessoas. Ok, Braulio? Uma excelente quinta-feira a todos. E se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Valeu! Obrigado, doutor Felipe. Um grande abraço. Teve uma pesquisa, não é sobre a morte, mas também sobre, enfim, sobre valores, né? Que a Universidade de Harvard fez, né? Que estava ali entre os itens mais importantes, as amizades. E é isso, né? Amizade, a convivência, enfim, é realmente a gente aproveitar, né, essa estada com as pessoas com quem nós amamos, mas respeitando todas as demais. Obrigado, doutor Felipe. Até amanhã com a sua participação aqui, viu? Na sequência, os nossos destaques locais. Clube 885 e a hora certa. Confira a hora certa, 8h13, temperatura em